Pessoal, estamos aqui hoje para tratar de um tema que está super... É o tema do momento, que é o direito autoral em tempos de transformação digital. Estamos aqui com as honrosas e preciosas presença da querida Daniela, que é a fera do direito autoral aí. Depois ela vai se apresentar e falar um pouquinho do que ela vem fazendo. E meu querido amigo, já trabalhamos juntos na EMI Odeon, Zé Celso Guida, cara que gravou os maiores artistas do Brasil e que hoje tem uma atividade muito bacana na área de direito e que ele vai explicar. E meu guru, amigo e fiel confessor, Lula Vieira. Vamos lá, então. Vamos começar, então? Vamos começar. E aí, Daniela, fala um pouquinho do seu trabalho, conta as histórias do papai. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. E eu queria, já aproveitando, já que você vai falar disso, já que você é uma especialista em propriedade intelectual, que você me conte como é que vai ficar, como é que estamos na era do computador. Tá bom. Então, por favor. Só me apresentando como o Romualdo pediu, assim, eu sou especialista em propriedade intelectual e direito eletrônico e trabalho com direitos autorais há quase 20 anos. Então, Agora hoje... você vai ter trabalho para o resto da vida, né? Porque não vai faltar contratante para o teu tipo de trabalho, né? Eu sou apaixonada por direito autoral e principalmente por direito autoral ligado à indústria musical, porque também sou cantora, então, assim, eu faço a interface dessas duas coisas e é uma grande paixão trabalhar com direito autoral. Mas, como o Lula falou, assim, na verdade, hoje, a grande discussão que está sob os holofotes é o direito autoral, tendo em vista as novas ferramentas tecnológicas, em especial a inteligência artificial. Né? Então, nós temos grandes discussões, grandes reflexões, especialmente no que tange a questões relacionadas à autoria, né? No que tange à inteligência artificial. No Brasil, por exemplo, a gente tem uma legislação que é inspirada no sistema francês, no droit d'auteur, e, segundo essa legislação brasileira, nossa, o autor é pessoa física. Né? E, dentro disso, a gente começa a ter uma série de questionamentos se seria possível que a empresa desenvolvedora, né, do software da inteligência artificial seria a titular de direitos patrimoniais. Não, isso seriam os conteúdos gerados seriam efetivamente obras intelectuais, se a gente for seguir o rigor da definição da legislação. Só para entender, no Brasil, nenhuma empresa pode ser dona de nada em termos autorais. Ela não pode ser Ela pode ser titular de direitos, mas ela não pode ser autora especificamente. Tá. Uhum. E aí eu acho que vale a pena até a gente explicar a diferença de autoria para titularidade. Isso. Autoria é aquela obra que é fruto da criação humana. Uma vez autor, eu posso ceder os meus direitos para uma pessoa física ou jurídica que pode ser, então, titular de direitos. E essa pessoa jurídica ela será titular de direitos patrimoniais e não dos direitos morais, porque o direito autoral ele tem uma dúplice natureza, ele tem um viés patrimonial e tem um viés moral. Esse viés moral é ligado à paternidade, aos direitos de ser nomeado como autor, aos direitos de ter o nome anunciado e vinculado à obra e outros tantos direitos. Isso não pode ser vendido. Não pode ser, é irrenunciável e inalienável. Então, a gente tem uma série de discussões envolvendo a inteligência artificial, dentre elas essa questão de que o material gerado, o conteúdo gerado, será que ele pode ser efetivamente considerado uma obra intelectual, né, já que seria fruto do intelecto e máquina não tem intelecto, né? Essas obras nasceriam em domínio público. Então, assim, a gente tem uma série de questionamentos para os quais a gente ainda não tem uma resposta definitiva, mas que permeiam a nossa discussão hoje em dia. Isso ainda está dando muito pano para manga, né? Muito pano para manga. Ontem eu ouvi uma entrevista real com uma entidade, um computador, que até faz parte do livro de um amigo meu, onde ele pergunta, né? E você, como é que você se sente não existindo? Diz, não, realmente a legislação ainda não me reconhece como ente. Ela respondeu isso, e era a inteligência artificial. Ela conseguiu elaborar o raciocínio de que ela não existia para a legislação, que é sofisticadíssimo. Acho que pouca gente consegue raciocinar essa coisa. É impressionante. É muito novo, né? É.
como dizer Zé Celso, conta aí agora a tua atuação. Nós somos parentes. Nós temos muito a mudar ainda, quer dizer, nos adaptarmos. A gente precisaria de uma revisão na nossa lei de direitos autorais para poder regular alguns aspectos, especialmente em relação à inteligência artificial. E eu acho que também cabe uma última reflexão, né, de qual será o impacto da inteligência artificial nas profissões chamadas criativas, né, nas profissões que tem como principal fonte o labor intelectual, né? Então, até que ponto os compositores, os roteiristas, e isso tem sido motivo de muitas reivindicações e discussões, eles não vão ser afetados. Os dubladores, né? Porque a partir do momento que você consegue, a partir de inputs, de trechos de vozes, de músicas e outros tipos de parâmetro, textos, etc., com base nessa análise de parâmetros, nessa síntese e tudo mais, você gerar outros conteúdos, né? A que ponto isso também não vai afetar efetivamente a sustentabilidade da cadeia produtiva criativa, né? Isso é muito importante. Né? Eu me reservo o direito de conhecer o pulo do gato. Ou seja, eu também acho que 90% do que a gente faz, o computador vai fazer melhor, mais rápido e com mais precisão. Mas aquele pulinho do gato, eu acho que ainda a gente vai ter mais alguns anos, pelo menos ainda como exclusividade nossa, do ser humano. Zé Celso, conta aí a tua atividade, porque ninguém no Brasil conhece o que você faz. Não conhece. Porque o meu Chega envolvimento Quem você processa e cobra. O meu envolvimento é com música. Eu comecei em estúdio de gravação e depois me tornei gerente artístico de gravadora, depois diretor artístico, depois diretor de marketing especial. Isso me deu muito conhecimento e habilidade com os negócios da música e conheço muitos autores. Então, tem um processo para você licenciar músicas para uso comercial, uma empresa ou um produtor de cinema. E há 10 anos eu tenho uma empresa chamada Cultura Exchange, que ela faz licenciamentos de música. Meus parceiros da Cultura Exchange, são editoras, gravadoras, autores, selos independentes, editoras independentes, já há muitos autores independentes, e os clientes são as agências de publicidade, as produtoras de cinema, de documentários, programas de televisão, que precisam utilizar músicas em produções comerciais. Porque não é fácil você fazer o licenciamento. O licenciamento é um processo, porque nem sempre a música tem um autor só, e às vezes esse autor só passa os seus direitos para ser administrados por uma editora, por exemplo. Às vezes são 2, 3, 4 autores. Você precisa obter essas licenças, a licença de uso. E a licença de uso, para você obter a licença, você precisa informar algumas questões. Território, essa licença é para quê? Você não compra os direitos, você não compra a música. Você licencia a música por um período, por uma determinada marca, para determinadas mídias, entendeu? Por determinado tempo. Isso tudo é um processo que a gente desenvolveu, esse processo junto com uma equipe para facilitar justamente esse in-between ali entre os titulares de direito que a Dani falou e quem necessita de usar músicas em campanhas publicitárias, cinema e televisão. E se eu puxar um pouquinho isso para tecnologia, eu gosto muito de tecnologia e acho que é a água descendo da montanha. Você vai segurando aqui, ela vai cair, ou seja, ela vai chegar até você de alguma forma. E a tecnologia, ela precede a regulamentação. É natural. Ela vem antes. Vem o Uber, você vai usando, depois você vai ver como pagar, se vai ter imposto, se não vai. É a mesma coisa com inteligência artificial. Mas tem uma frase boa que eu acho que quem mandou essa frase a primeira vez foi o João Augusto, que é um grande diretor artístico, dono da DEC, que a nossa matéria-prima pensa. Quem trabalha com música sabe disso. A matéria-prima pensa, que é o autor, que é o artista, se ele quer fazer, se ele está inspirado a fazer, como ele vai fazer. E até o computador chegar nesse ponto é complicado, eu acho, porque, por enquanto, trabalha com aquilo que foi imputado, né? Com aqueles dados do passado. Mas a criatividade, aquilo que você não espera, depende do criador, né? E a legislação é sempre reativa. E a transformação digital, as mudanças tecnológicas são muito rápidas e cada vez mais rápidas. Muito mais rápido do que era nos anos 80 e 90. Vinha um equipamento novo, você demorava 2, 3 anos, você conhecia através de informativos, revistas, chegava no estúdio 3, 4 anos depois,
E depois a mudança disso, não era uma mudança de software, era uma mudança de equipamento. Aquele ia para o lixo, você vendia aquele, vinha um novo. Né? Então, os 10 anos que eu fiquei em estúdio, você trocava equipamentos de 2 em 2 anos e tal. A gente lá Agora na EMI é diário. Tinha um equipamento que o Beatles gravou, você lembra que veio da Inglaterra para o nosso A mesa estúdio? de som da som. EMI era uma mesa, do Estúdio 2, era uma mesa que foi usada em Abbey Road. Naquela época, eu me lembro, uma pessoa, um dos produtores, me mostrou uma reportagem e falou, cara, daqui a pouquinho, olha o que os japoneses estão fazendo. A gente vai receber aqui um negócio chamado CD, tem 12 centímetros, é música digital. Eu falei, caramba, a gente estava acostumado com fita de 2 polegadas, 24 canais e tal. Uns 2 anos depois, eu levei para esse produtor uma matéria que saiu na revista, Veja, o Exame qual é, olha só, está chegando no Brasil, parece que o ano que vem o CD vai chegar aqui. Hoje, o Mark Zuckerberg fala, na segunda-feira que o Facebook virou metaverso, que tem, as pessoas querem trabalhar no metaverso, e na segunda-feira, na terça-feira, no final do dia, tem uma agência que quer fazer uma campanha no metaverso. As coisas são muito rápidas. E como é que se organiza isso? Quanto cobra? Como cobra? Quem paga? Como dá paga? apoio para a política de preço também, sabe? Não, isso, o preço vem determinado, não tem uma tabela de preço para as licenças de música em geral. São os autores e as próprios titulares, as editoras e gravadoras que estipulam os preços. Vai de acordo com o uso, com o tamanho da música, com o recall que essa música pode usar. Depende da marca, depende muito da situação do autor. Claro, do autor naquele momento, o tamanho. Tem as músicas internacionais, por exemplo, são orçadas em dólar. Para nós, aqui você tem que multiplicar por 5. Eu consigo entender você botar prazo numa utilização, por exemplo, numa veiculação comercial. Mas se eu quero fazer um filme e preciso de uma música, qual é o prazo? Aí é perpétuo. Aí é perpétuo. Proteção do direito autoral da lei brasileira, lei 9610. Normalmente é pelo prazo de duração, prazo de proteção da de obra proteção audiovisual. da obra audiovisual. Porque Aí precisa acompanhar, né? Você precisa acompanhar. O que a gente costuma fazer também é trabalhar para que os documentos cheguem para a Daniela revisar, por exemplo, como advogada, e assinar. Porque assim, é um processo. Esse processo, às vezes, ele é muito demorado. Ele começa uma negociação para uso. Muitas vezes, as pessoas que precisam licenciar a música, o turnover, né, a mudança de pessoas jovens entrando no mercado é muito grande, principalmente entre agências. Nem sempre essas pessoas têm experiências com licenciamentos. Então, às vezes, eles precisam licenciar uma música e não sabem nem como pedir o licenciamento. Então, a gente ajuda nisso e, às vezes, questões burocráticas que podem ser facilmente resolvidas. Por exemplo, se pede uma licença para o mundo, mas aí o jurídico queria que tivesse o universo, não o mundo. Essa mudança, que na prática não vai fazer muito efeito, se for uma exigência... E se uma companhia titular de obras e de fonogramas tiver uma pilha de contratos, essa licença vai demorar 2 meses para voltar. Então, a gente pode ajudar nesse ponto, dizendo, vem cá, você realmente precisa trocar a palavra mundo por universo? Esse é um dos exemplos. Mas eu vi no filme do He-Man, tinha universo. Sim, claro, mas a gente, na realidade, é um facilitador. Você entra também no direito autoral de games, de músicas de games? Também. Games é um pouco mais específico. A gente não atua tanto, até gostaria mais, mas é muito específico. Porque hoje é uma indústria maior que a automobilística. Gigante. Maior que a música. Grandes compositores do game. Grandes compositores. Pois é. E muitas possibilidades de uso. Porque o que me interessa muito e que sempre gostei muito foi facilitar a forma como a música pode ser usada, como pessoas possam viver da música, como autor, como músico, não só dependendo da venda na época de CDs, LPs ou de shows, mas a matéria-prima criada e que se torna uma música conhecida, ela pode gerar receitas para os seus criadores de várias formas. E uma delas é conhecida como sincronização, que é a utilização da música sincronizada, né, com visual, sincronização audiovisual. E que é uma das coisas mais rentáveis no mundo Alguns atual. casos, sim. Porque a gente fala de streaming e esquece que para você ter uma receita significativa de streaming, você tem que ter um volume gigantesco. Né? A renda vinda do CD, da físico, de você comprar na loja, acabou. Não tem Ou mais nem pelo loja. menos É muito pequena, porque assim, poucas pessoas lançam suportes físicos, né? Lançam LPs, vinis, etc. É uma coisa mais até para colecionador. Colecionador, né? e não tem mais espaço para você comprar. Isso é uma questão, digital. porque muitos da minha geração
conheceu artistas indo em loja de disco. Vai comprar um disco do Chico Buarque e o cara te oferece também o Zé Ramalho. Você fala, legal, conheceu o Zé Ramalho, e dali vem um disco da Leila Pinheiro, e você vai criando, a tua cultura musical vai crescendo dentro das lojas de disco. Hoje, você recebe tudo, uma avalanche de informações. Parece que até ontem o Spotify subia 100 mil músicas por dia. Né? Os distribuidores, os streamers sobem muita música por dia. Mas e a curadoria? E a direção artística disso? E o filtro disso? Como funciona? E como é que é pago o direito autoral num Spotify, por exemplo? Como é que é? É por estatística? Como é que se conclui? É por quantidade de ouvintes, né, daquela determinada obra. Eles têm algoritmos, têm tecnologia para isso. É questionável valores, que é um dos motivos também lá nos Estados Unidos da greve dos roteiristas, tal, de valores, de streaming e tal. Mas, assim, é aquela coisa, são tecnologias novas. Eu acho que veio a tecnologia, se bem aproveitada, sempre vai ajudar. Torna coisas mais baratas, certas funções podem ser substituídas, você tem que aprimorar e desenvolver equipes e pessoas para que sejam cada vez trabalhem de uma forma menos cara crachá. Isso vai ser usado, vai ser feito pela inteligência artificial, pelo computador. Mas a gente tem que ir apurando essas questões. E às vezes não é tão rápido, como a gente estava comentando aqui, é muito rápido o que chega para a gente. A tecnologia, os aplicativos e as facilidades são grandes. Recentemente chegou para a gente lá na empresa uma questão de tem um aplicativo que oferece música para a gente colocar nos nossos vídeos. Então eu posso usar na minha empresa? Eu falei, não, peraí, ele oferece na pessoa física, no CNPJ, no CPF, não no CNPJ. Você não pode usar esse vídeo que está disponível lá para uma campanha publicitária da sua empresa. Mas isso não está muito claro. Então, são detalhes de comunicação. Mas são os termos de uso, né, que ninguém lê. Exato. Porque esses grandes aplicativos e essas plataformas, todas têm termos de uso, independentemente das questões não leem. Mesmo aquelas regulatórias. Que dizem que é de graça. Então, normalmente você tem algumas divisões, né? Você tem o usuário gratuito, que é o usuário freemium, que a gente chama, e o usuário que paga, né? Que paga uma mensalidade, uma assinatura, que é o usuário premium. E, normalmente, você tem condições diferenciadas de utilização daquele material para cada tipo de usuário. Mas, na prática, a maioria das pessoas não lê esses termos de uso dessas plataformas, desses aplicativos, e acontece isso que o Zé Celso estava falando. Né? É que o Brasil é bom, por um lado. Futebol e música no Brasil, todo mundo sabe um pouquinho. Todo mundo joga bola e todo mundo toca algum instrumento e tal. Então, fica muito popular, muito fácil. E, às vezes, as pessoas lançam mão de certas coisas, acham que é muito simples, que a música é simples, que é de graça e tal. Tem um autor por trás. Teve um trabalho, geralmente, música diferente do livro, é mais coletivo, teve muito dinheiro envolvido. Então, para utilizar aquele material comercialmente, precisa obter as autorizações. E nem sempre são simples, porque depende se o autor tem interesse em determinada marca. Como diz o Washington Oliveto, o livro dele é muito bom, valores vultosos para licenças autorais, paga quem quer e recebe quem merece. Porque, às vezes, o cara não tem interesse em determinada marca, a gente tem que respeitar. Ou, às vezes, ele pode cobrar um valor irrisório, porque ele é muito apaixonado por aquele determinado... Aquela campanha o encantou, ou aquele filme o encantou. Nós já licenciamos músicas sem cobrar na empresa, só simplesmente agilizando, porque era uma campanha tão interessante, era um comercial tão interessante sobre coisa de escravidão infantil e tal, que o próprio autor se encantou, ele não cobrou e ainda cantou. E o contrário, ele era também autor, né? Ele também intérprete. A proteção a um desejo do autor de não querer, por exemplo, que a música dele participe no comercial de cigarros, que não existe mais, mas alguma coisa ligada à indústria de fumo ou, sei lá, indústria de carne, e o sujeito é vegano. A vontade do autor é sempre soberana, porque o nosso direito autoral ele é muito focado na pessoa do autor, ele é antropocêntrico. Enquanto no direito anglo-saxão, por exemplo, a proteção é focada na obra. Aqui é no autor. Tanto é que nós temos os direitos morais, que são direitos ligados à personalidade do autor. Então, a vontade do autor é sempre soberana. Agora, complementando o que o Zé Celso falou sobre a questão das licenças, a gente tem uma questão muito complicada no Brasil, porque
O ideal seria que, antes de entrar em estúdio, as pessoas pedissem as autorizações e licenças necessárias para gravar as obras. Várias e várias vezes a gente tem situações em que a música está gravada, está tudo certo, na hora do lançamento vem pedir a licença, vem pedir a autorização, e o autor, por algum motivo, não quer ou cobra um preço alto. Enfim, já houve várias situações em que os artistas tiveram que tirar obras do disco, do produto dele, do álbum dele, porque seria inviável, tanto do ponto de vista de celeridade ou de onerosidade, ou mesmo por não ter uma vontade daquele interesse, né, interesse do autor de ter aquela música. Pedir antes é brasileira sempre inteligente, porque aquele negócio, se você usar e não ter conversado, o cara vem e diz, não, agora, né, eu quero milhões porque mamãe pediu para não usar essa música. Quando a gente fala de regravação é uma coisa, porque a lei brasileira é diferente da lei americana, lá é copyright, então lá se lançaram, um produto foi lançado, você lança, presta conta depois, informa aqui, você tem que pedir autorização antes, o autor pode dizer se autoriza ou não, pela lei brasileira de direitos autorais, é direito do autor. Então, a sincronização é você usar essa música comercialmente, dentro de uma obra audiovisual, você tem que pedir licença e ver se o autor tem interesse. Agora, para você regravar uma música, também tem autores brasileiros que não autorizam regravações deles. Não é para usar em campanhas, usar em produções, não. Simplesmente uma regravação. O que acontece, exatamente o que a Daniela falou, eles tem um termo chamado take down, que eles pedem para cair, tirar da plataforma do YouTube, de qualquer outra plataforma de vídeo, de streaming, porque não obteve as autorizações necessárias para regravar aquela música. E muitas vezes, um artista novo, ou uma banda nova, obtém sucesso com aquela música e não pode nem ganhar dinheiro com aquilo lá, porque ele não é oficial aquela gravação. Por isso é que é importante conhecer os direitos, ou pelo menos saber um pouquinho mais o básico, que é gravar uma música que não é sua, procure saber quem é e peça autorização. E, por favor, não lance aquela frase, eu coloquei lá um anúncio no jornal dizendo que eu procurei o autor e não encontrei e vou pagar. Você vai pagar o preço que ele vai cobrar, tá? E aí, com a coisa pronta, o preço... Exato. Eu me lembro que também na nossa época de gravadora tinha algumas nuances mercadológicas. E um deles que eu me lembro claramente era os anúncios do Hollywood. Que o Hollywood usava, tinha sempre um fonograma. O Hollywood dava de graça, oferecia. Quer dizer, a no gravadora início, oferecia. mas foi o que acabou acontecendo. O anúncio se tornou uma mídia. O anúncio da marca, porque... geralmente eram músicas de rock, né? Tinha o David Coverdale, que fez o maior sucesso e tudo que era nosso. Participou da campanha, inclusive. E aí, o que aconteceu? A gente lá fez uma reunião e falou assim, caramba, esse é um mercado, vamos ficar quieto, que a gente vai lá no cara do Hollywood e começa a falar, olha essas músicas aqui, que maravilha e tudo. Só que aí o Hollywood também sacou e falou assim, quanto é que você vai pagar para botar no Hollywood? Mas é tudo uma negociação, está numa mesa de negociação e interesses ali. E pode realmente uma campanha forte, pode fazer um artista acontecer e, às vezes, o recall que gera, que uma música tem numa campanha publicitária pode chamar a atenção de clientes que talvez aquela marca não tivesse, né? Então, às vezes tem questões que você fala, cara, o artista, talvez, esse artista tem mais seguidores, aqui é a palavra da moda, do que a própria marca. Então, tem que levar essas coisas em consideração. Então, as editoras hoje são muito mais proativas, tem profissionais maravilhosos ali, sérios, que conhecem isso e têm interesse nos licenciamentos. Isso aumentou muito. As facilidades são grandes e um enorme repertório que a gente tem. Mas também tem as questões dos herdeiros, tem muita gente que já faleceu, então você passa para o herdeiro tomar conta. Você tem essa guerra agora da Legião Urbana, a turma lá do baterista e o guitarrista, mas já está praticamente solucionado. Mas olha quanta guerra e desgaste emocional, você imagina você sendo uma banda, você criar tudo e você não poder utilizar da própria obra artística que você fez. É um negócio meio tem umas maluco. questões marcárias ali também, né? Agora me diz uma coisa, assim, como é que está o índice de contendas judiciais? Está muito alto? As pessoas estão procurando judicializar algumas questões de direito autoral, tanto na questão da tecnologia como o uso. Como é que está como é que é essa guerra que você
muito te interessa esse mercado. Né? Não, então, o que a gente observa, assim, é que hoje existe um cenário de múltiplas violações, né? Não só de direitos autorais, mas de violações de direito de imagem e voz, que muitas vezes estão atreladas à própria performance artística e que as pessoas, às vezes, confundem os conceitos, né, de direitos autorais para direitos de personalidade, que são os direitos de imagem e voz. Então, a gente tem um cenário, né, na internet, no mundo digital, de múltiplas violações, em que muitas vezes você tem violações não só à lei de direitos autorais, mas aos próprios termos de uso das plataformas. Você tem alguns mecanismos extrajudiciais que normalmente são os mais recomendados por serem menos onerosos, demorarem menos tempo e gerarem menos desgaste emocional, que são as notificações extrajudiciais. Muitas vezes você pode fazer denúncias nas próprias plataformas pela infração de direitos. E se isso não resultar numa composição amigável, você pode migrar, sim, para uma esfera judicial, né? Mas o custo-benefício de um ajuizamento, de uma ação judicial, precisa ser muito bem pensado, né? Porque os custos são elevados, você não consegue mensurar o tempo, né? Então, existem mecanismos de resolução de controvérsias hoje em dia muito mais eficazes, né? Você tem a arbitragem, tem a mediação, tem outras possibilidades hoje em dia. Então, a questão é que a gente vê muita violação, mas nem sempre essa coisa chega a um patamar de judicialização, né? E como é que vocês... Já existe alguma ferramenta tecnológica que descobre a infração? Então, você tem hoje, Tem né? muita. Quer falar? Não, pode falar Computador você, que é mais... de Dures. Não, você tem algumas ferramentas de detecção, né, de conteúdo infringente, Isso é né, legal. alguns softwares que você consegue por um trechinho de música ou Na por um academia trechinho a da gente já faz letra. isso com trabalho de conclusão de curso, dissertação Detecção de plágio. plágio. Isso é muito legal, né? E a inteligência artificial fazendo essa conexão aí é muito útil para essas coisas. Pois é, e como é que, como é que se caracteriza o que é realmente a propriedade? É claro que uma música, assim, mas antigamente tinha um negócio de 7 compassos. Isso é um mito. isso- Na verdade, Pois é, é uma lenda, exatamente. né? É uma lenda dos 7 É uma compassos. lenda dos Às 7, Às vezes 8 com 2 compassos. compassos você Não, e tem a lenda agora dos 30 segundos. Ah, né? sim, pois é outra lenda. A lenda dos 30 segundos. Que, se não forem tem 30 isso. Então segundos... não há uma legislação específica. Não, o que acontece é o seguinte, na legislação brasileira, existem algumas coisas que a gente chama de limitações ao exercício dos direitos autorais, que são exceções de uso de pequenos trechos para determinadas finalidades específicas e que alguém, em algum momento, resolveu dizer que se você usar 30 segundos... Não tem isso Mas se eu, escrito na lei. se eu usar Joga Bosta na Genil, o Chico vem e me cobra. Em tese, se você não tiver autorização prévia e expressa dele para regravar isso, você... Não, eu digo só essa frase. Vai depender do contexto. Vai depender do contexto. Se o contexto for fizer a menção pela música e pelo contexto da música, ele teria o direito. Então, ou de proibir, a análise ou é de cobrar. muito caso a caso, né, dessas coisas. Qual é o tipo de utilização, se é uma utilização comercial ou não é, independentemente de que a nossa legislação ela não prevê isso dessa forma. Ela diz que a autorização é prévia e expressa em qualquer situação. Alguns fins didáticos, alguns fins, algumas situações de uso doméstico e tal, você tem umas exceções na lei. Mas, em tese, a regra a autorização é sempre prévia e expressa para qualquer tipo de utilização de obra intelectual. Deixa eu fazer uma pergunta. É lenda ou é verdade que certas famílias prejudicam a divulgação do autor? Por exemplo, um exemplo que todo mundo fala do Catu da Paixão Cearense, foi um cara que desapareceu porque a família ficou brigando tanto com a utilização da obra dele que nunca mais ninguém quis nem gravar, nem regravar, nem nada. E agora parece que a mesma coisa está acontecendo com autores recentemente falecidos. É verdade isso? A família pode prejudicar? Talvez Daniel fale um pouco mais, mas eu acho que as questões de herança sempre geram brigas, né? Seja na área de música, de qualquer benefício que você tem, que não ficou claro antes do cara deixar aquilo lá pronto, depois herança vai gerar um problema. Pela minha experiência, é tudo uma conversa, uma negociação e um entendimento. Eu acho que se chega a bons resultados. Eu, pelo menos, no terreno da negociação e das liberações de músicas de autores já falecidos com famílias, eu vou te falar que a gente tem sido muito bem sucedido com essas negociações. As pessoas têm incentivado o uso, entendeu? Pelo que eu tenho visto.
as famílias estão aceitando e, assim, eu não vejo muitos problemas. Agora, eles existem quando as coisas são... A negociação já não é muito bem feita. Tem que colocar as Tem que ter um cartas na mesa. profissional no meio do caminho. Eu acho que facilita. Mostre Eu acho que quais facilita. são as... E havendo dúvida, pelo menos a gente parte dessa premissa. Muito parecido com o domínio público também. As pessoas veem, essa música é DP, está domínio público, o autor já morreu há mais de 70 anos. Espera aí, só tem um autor? Porque o último autor dessa Após música... a morte do último autor. Que morreu já faz 70 não, então... mas Noel Rosa, domínio público? Não, depende. As músicas do Noel, só dele, sim. Ele com parceiros, depende do parceiro. E o domínio público tem que fazer uma investigação, porque às vezes não é tão simples. Uma música é um cancioneiro de 1900 e pouco, da Itália, que faz que está fazendo parte de uma trilha sonora do filme, todo mundo quer usar. Mas é a versão original, você tem que pegar a partitura original, se houver, do cancioneiro italiano de 1900, 1800 e pouco, essa está em DP. Agora, essa versão que a gente conhece, ela tem uma coautoria, e essa coautoria ela é protegida. Então, essa música que teoricamente está em domínio público, não está. Você tem que investigar. Como nós não somos uma entidade certificadora, eu falo, cara, espera, eu vou te dar todos os argumentos que a gente tiver aqui, depois você consulta o departamento jurídico, mas na dúvida, não utilize. Isso é coisa profissional mesmo. Você vê um exemplo bobo, mas significativo. Você me permite uma consideração assim? Com essa questão da sucessão, dos herdeiros, a minha experiência é um pouco diferente do Zé Celso. Assim. A gente vê muitos litígios. A começar pelo seguinte problema. Muitas vezes, os familiares não sabem que tem que ser declarado no processo de inventário que as obras devem ser declaradas. E aí já começa um problema. Porque se você não declara no inventário, ou, enfim, na forma... Como propriedade intelectual, você não tem a transmissão da propriedade para os herdeiros. Se você não tem a transmissão da propriedade para os herdeiros, você não pode negociar aquilo enquanto isso não tiver, de fato, transmitido. Então, esse é o primeiro problema. Isso, pelo menos assim, para mim, eu vejo muitas vezes acontecer. Os herdeiros chegam... recebi um pedido de autorização dessa música. Ok, vocês fizeram o inventário? Fizemos. Constou o patrimônio intelectual? Não, não constou. Então, isso não foi transmitido. Aí tem que abrir uma sobrepartilha para poder... Esse é o primeiro passo. Quando não foi partilhado? Não, se não foi partilhado... Fica no limbo a obra? Em tese, não poderia ser utilizada não enquanto não for resolvido. Tá. Então, digamos que o inventário acabou, e aí você não fez a declaração das obras intelectuais, você vai reabrir aquele inventário, fazer uma sobrepartilha, seja judicial ou extrajudicial, declarar aqueles bens, pagar os impostos, e aí sim você vai ter essa propriedade. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é, uma vez que já foi transmitida a propriedade, muitas vezes existe uma questão ali familiar mal resolvida e que atrapalha a gestão dessas obras, né? Então, muitas vezes, sei lá, se você tem 4 filhos, por exemplo, né? Essas obras ficam em condomínio, 2 querem autorizar, 2 não querem, como é que fica isso, né? Então, você tem vários casamentos, tipo um Fábio Júnior da vida aí. Sem contar quando tem os companheiros, os maridos e esposas, etc. E hoje a gente ainda tem uma outra questão, né? Muitas pessoas não sabem, mas você pode definir a questão da transmissão da propriedade intelectual em testamento, né? E cada vez mais está sendo comum esse planejamento sucessório. Você pode doar você tem algumas limitações, né, que a própria lei de sucessão determina, mas você pode, por exemplo, determinar num testamento que não quer que o seu acervo inédito seja publicado após a sua obra, que tantos % daquele patrimônio intelectual vai para fulano de tal. Você pode dizer, por exemplo, que você não quer que a sua imagem e a sua voz sejam manipulados por inteligência artificial após a sua morte, e hoje está super comum, porque as pessoas estão com medo dessa recriação. Quer dizer que Regina poderia ter deixado escrito que ela não ia dirigir. Naquela época a gente ainda não tinha essas nuances que a gente tem hoje, essas ferramentas tecnológicas. Eu posso dizer que o Zé Celso vai ser o cara que vai negociar toda a minha obra depois da minha morte. Se eu puder ajudar, sempre. Você tem questões que podem ser previstas em testamento. Esse dado da moral, como é que fica? Tudo bem, o dinheiro ok, mas e a imagem do falecido? Quem é que vai zelar, por exemplo, para ceder para um produto que seja
incompatível com a filosofia de vida do Não, então, autor? a questão como eu falei antes, assim, a gente tem uma diferença entre os direitos de personalidade e os direitos autorais. A questão desse licenciamento de direitos de imagem após o falecimento, né, da pessoa, do artista, tem que ser feito de uma forma muito ética, né? Para começar, que esses direitos, por serem personalíssimos, eles não se transmitem efetivamente para os herdeiros. Né? Então, os herdeiros podem coibir determinados abusos, determinadas violações à reputação, à honra. Isso tudo tem que ser manejado com muito cuidado e com muita ética, principalmente em tempos de inteligência artificial. E em né? tempos de guerras políticas e coisas dessas coisas. Ideológicas. Então é muito delicado, né? Ideológica. Eu acho que uma coisa assim que poderia ser pensada em vida, será que aquela pessoa nessas circunstâncias autorizaria? E quem que julgaria isso? Vai prevalecer realmente a questão moral ali. O cara recentemente um licenciamento grande, uma obra internacional, estava prestes a ser concluída e durante a pandemia um dos autores da música se tornou vegano. Ninguém sabia. Sim. E aí era uma licença grande, com valores elevados, tal, uma peça grande, bonita, e ele negou, porque a marca era uma marca de alimentos, né, de embutidos e tal, industrializado e campanha linda. Mas ele falou, não, eu sou vegano e eu não quero mais. Isso acontece. Eu imagino daqui a 30 anos alguém fazer uma obra nitidamente fascista e usar uma música do Chico Buarque. Quer dizer, alguém tem que defender. Peraí, o Chico não permitiria isso nunca. Exato. Mas eu acho que houve na última eleição, inclusive, e o Mas Chico tá ganhou vivo. em cima do Daí ele tem direito. No Jornal do Rio de Janeiro, semana passada, teve uma questão com uma artista grande, uma cantora grande nossa aqui, com uma marca grande, internacional, que já está no Brasil, que utilizou a música dela e a imagem, inclusive, né? E com uma celebridade, depois cantando a música e declamando e sem autorização. Então, é isso que a Daniela falou, são as questões entre a equipe jurídica e negociar, porque se vai utilizar uma música, uma obra intelectual que não é sua, que não lhe pertence, é de alguém, peça autorização e negocie. E se for versão, mais ainda, né? As pessoas não sabem, às vezes, que versão. Versão, você pega a música de alguém, pede autorização, versiona para português, essa música é um sucesso no Brasil. Porque tem músicas que foram um sucesso, de repente, só no Brasil. Sim. Elton John tem uma grande música, que é Skyline Pigeon, que foi sucesso no Brasil, mais que qualquer outro país do mundo. Tem outros países que nem conhecem. Então, um autor faz uma versão de uma música grande, conhecida, que no Brasil é muito comum, já foi mais comum, mas ainda é comum. E quando você vai utilizar essa música, você precisa pedir autorização para esse sujeito que fez a versão aqui e para o titular lá fora. Ou para a editora titular, ou para quem detém os direitos no Brasil e lá fora. Então, por isso que eu digo que é um processo e nem sempre ele é rápido e simples. É viável e é possível, mas nem sempre é rápido, simples ou barato. A gente teve até, não sei se... eu era garoto, assim, eu conheci o Maurício Alberto, que foi para os Estados Unidos, virou Morris Albert, e lançou Feelings, que foi sucesso lá e não foi aqui. Depois que veio para cá, aí foi avassalador. Ele vive de Feelings provavelmente até hoje. É o único cara que vive de filho. Vive de filho. É o único caso de alguém que vive. Caso de sucesso de viver de Feelings, né? Mas é isso, assim, tem os inversos também, né? Eu me lembro também que no meio de gravadora a gente... um filme do He-Man, eu até brinquei aqui ainda há pouco, que a gente fez o Trem da Alegria com o He-Man, gravamos uma música com o tema do He-Man, esperamos sair o filme para botar tudo junto na praça. Aí o show do Trem da Alegria falava do filme e todo o filme, quando abria, falava do show. Eram uns jogos assim. E uma pergunta aos dois. A expertise de vocês vai ao ponto de aconselhar quanto custa? Quer dizer, chegar e dizer, olha, eu acho que neste caso vocês podiam cobrar tanto, é possível, ou oferecer tanto. Vocês fazem isso? No meu caso, eu posso dizer que sim. Já aconteceu algumas vezes, porque cada editora, por exemplo, que representa autores, ela é responsável por aquele número de autores de obras, né? Então, tem obras na editora A, obras na editora B, e cada uma licencia aquele seu repertório. No nosso caso, como nós somos uma agência de licenciamentos, acaba passando por nós o repertório de todo mundo. Claro. Logicamente, por questões de NDA, de ética e tal, a gente não fala de valores para ninguém, muito menos nomes, nem nada, nunca.
mas sabemos ajudar, inclusive, licenciamentos. Porque, às vezes, Lula, acontece, a gente costuma até brincar com isso, que o sujeito lança uma música numa plataforma dessas de vídeos rápidos e, de um dia para o outro, aquilo viralizou e tem bilhões de pessoas. E aquilo gera interesse nas marcas. Quando você vai até essa pessoa para negociar, tem duas questões ali. Ou ele vai querer comprar um apartamento na Lua, com aquela licença, vai querer ficar trilionário e deixar a herança para o tetraneto dele, ou ele não tem ideia de quanto ele vai cobrar. E ele também não sabe, não tem contratos, ele não tem uma minuta de contrato, ele não tem alguém para ajudá-lo. Então, nessa hora, é interessante que a gente o ajude a ajustar o preço. E, olha, geralmente, músicas para marcas desse tamanho, com esse território... E acontece também com artistas consagrados. Você tem razão. E aí eu preciso ser profissional. Porque se for perguntar para os amigos, você está perdido. Porque os amigos, para ser agradável, eles cobram tanto. Nos meus anos de gravadora, a gente sempre brincava com essa história. Né? Você fica doente, você procura quem? O teu primo ou o médico? Né? Você vai separar do teu marido ou da tua mulher. Você procura quem? Um advogado ou o teu primo? Agora, na hora de tocar a tua vida, você vai procurar o teu primo ou o teu irmão? Por que você não procura um empresário que já conhece? Porque é muito comum, né? Essa figura do primo era uma coisa que era um fantasma que a gente tinha nas gravadoras. E nem sempre é a melhor alternativa. Às vezes pode ser, mas nem sempre é melhor. O profissional é o melhor, né? A melhor alternativa. Tinha uma conversa de um artista, eu disse, não, ontem eu estive conversando com ele. Preciso muito falar com você. Aí aparece lá. Né? E aí? Não, porque ontem, às 3 e pouco da manhã, meu primo me falou uma coisa. E essa é muito comum. E, às vezes, a própria estrutura empresarial do artista é a família. O pai do Neymar, que é empresário do Neymar. Né? Às vezes você tem histórias de sucesso. Às vezes até um aprendizado conjunto. E com a vida as pessoas aprenderam. Tem muitos casos também que, às vezes, o próprio titular de direitos ele não quer errar. Então, ele fala, cara, se eu cobrar... Eu já licenciei, por exemplo, essa música por R$500 mil. Pô, mas... eu poderia ter, nesse momento de vida, e essa obra não era mais tão conhecida, então eu poderia licenciar por 100. Se eu pedir 500, deixar por 100, é uma coisa que parece que eu não tenho noção. Me ajuda aqui, o que você acha disso? Então, é uma ajuda, né, que a gente costuma fazer na empresa para que aquele negócio aconteça. Essa é a ideia, facilitar com que marcas e produtores de cinema e televisão e filme e programas de TV, enfim, internet, audiovisual, utilizem músicas. Essa é a ideia. E aí, Daniela? Nesse caso, a gente se atém mais aos aspectos jurídicos mesmo. A gente tem, efetivamente, noção dos valores praticados no mercado, mas a gente prefere se ater mais à questão negocial mesmo do instrumento jurídico em si, né, para garantir alguns direitos e um certo equilíbrio contratual. Porque muitas vezes a gente vê coisas como essa que o Zé mencionou no início da nossa conversa, né? Tem uma diferença entre vai licenciar mundo, universo, eu já vi galáxias, já chegou um contrato para mim para licenciamento em todas as galáxias. Então, assim, tem algumas coisas que você... você tem que não se arriscar, que você precisa ponderar. Tem gente em Marte. A gente não sabe. Mas, enfim, é muito importante sempre ter um olhar profissional, né? Independente... no caso da empresa do Zé, eu acho que é muito... É parte do business dele, a precificação. Né? Então, é muito mais coerente. No seu caso, no meu mais caso, é o olhar papel, jurídico, a instrumentalização daquele negócio em si. E como é que você faz conciliar as diversas legislações, americana, brasileira, mais não sei o quê? É necessário fechar com tudo. Então, dependendo da situação, você tem uma arquitetura jurídica complexa, porque você muitas vezes pode ter confronto entre duas legislações, dependendo do lugar que você vai explorar aquela obra ou aquele negócio jurídico. Então, é difícil, não é uma coisa simples, dependendo da situação que se apresenta. E, claro, a gente muitas vezes precisa ter profissionais também para nos darem suporte mais especializado da legislação internacional que estivesse aplicando ali, para que não haja nenhum tipo de problema efetivo, né? Bom, a gente está, infelizmente, isso aqui nós temos o resto da semana, mas a gente está chegando num momento já de tempo. Tá tão rápido, tem direito autoral. Tem direito autoral e a gente não pediu permissão. Dia já vem raiando, meu bem. Então eu queria que cada um... execução pública, né? A gente não vai registrar aqui. Rádio, Eu queria que vocês dessem assim, para vocês assim, para onde vai andar
o direito autoral e com essa velocidade da tecnologia a 1 milhão por hora? Cara, eu acho que cada vez vai ficar mais fácil você detectar questões. Então, assim, eu vejo muitas empresas apagando incêndio. E aí a gente desenvolveu alguns processos para que não chegue no incêndio. Então, por exemplo, a gente trabalha com muitos advogados, como a Dani e colegas, a Daniela e tal, muitos parceiros muito próximos, mas mais naquela questão que eu estava brincando no começo, para rever contrato e assinar, porque é todo um processo feito para que tudo seja mais simples, mais fácil, mais agradável e que não tenha problemas na frente. Então, assim, cada vez mais a gente precisa ficar ligado com a tecnologia e buscar a regulamentação, ou até ajudar que isso se regulamente. Mas a gente tem que ver que é muito rápido. Qualquer um cria um aplicativo muito rápido, principalmente na música, e aí a gente... Para onde vai? Eu acho que a gente vai ter grandes surpresas. Certamente, se soubermos usar a tecnologia, algumas é a favor. Agora, as outras depende do corpo jurídico aí para resolver. E aí, Dani? Olha, para onde vai isso tudo que a gente está vivendo? Realmente é um exercício de futurologia, né? A gente não sabe. Mas eu acho que provavelmente a gente vai ter, com relação à inteligência artificial, algum tipo de regulamentação. É isso que a gente já está começando a ver na Europa e que provavelmente vai se refletir no Brasil, porque normalmente reverbera aqui, né, esse tipo de regulamentação. E eu acho que esse é o melhor caminho. E a quem cabe no Brasil ver como é que está acontecendo? Não, já existem alguns movimentos, né, nesse sentido, o Zé Celso também já deve ter observado isso, alguns movimentos no sentido de criar alterações, já tem projetos de lei no sentido de criar alterações na lei de direitos autorais para contemplar algumas situações que têm acontecido nesse ambiente digital. A lei da PL da fake news, essas coisas que estão andando por aí agora. É a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente tem o ECAD aqui, que é o Escritório Central. Sim. Tem a UBEM, que é a União das Editoras de Música. Tem a ProMúsica, que é a União das Gravadoras. Essas entidades estão se juntando, falando e também junto com as internacionais para ver o que está acontecendo lá fora, como é que a gente pode aplicar o Brasil. No Brasil, aqui a música brasileira é muito forte. Chegou um período que era 85% do que se consumia e tocava, que era música nacional. Então, você vê que o país é muito grande, muito musical. Então, nem sempre é tudo muito simples você resolver com questões de música aqui. Às vezes demora um pouco mais. Os grandes players demoraram, às vezes, 10 anos, 12 anos para entrar aqui. Já era um sucesso em outros países. Por questões de leis e direitos mesmo. Mas as entidades são bem legítimas. Quando a gente fala em música, parece que a gente está falando de ouvir música. Mas você tem toda a indústria. Exatamente. Você tem novela, no rádio é uma coisa, né? Agora, utilização da música ou o pagamento dos direitos, porque ficou tudo muito pulverizado e centavos. E como é que se paga tudo isso? É pouco dinheiro vindo de vários lugares, mas são vários lugares. Mas seja qual for, ou a televisão, ou pelos streams todos, o computador, etc., você está consumindo música. Exato. De uma forma ou de outra. Exato. E alguém criou. E alguém tocou. E alguém tem que receber. Perfeito. Então, realmente é uma equação aí que não é muito fácil. É incrível. Você vê até o mundo dos games, que é o mais recente aí. E é o maior. E já mudou a relação entre o jogador e a equipe, o jogador e a plataforma de streaming. Exatamente. Aí você tem os streamers, né? Que a minha filha faz, e aí antigamente ganhava um percentual tal e que já diminuiu, aí ela trocou de plataforma, na outra plataforma não sei o quê. Aí, outro dia, cara, pai, 2 irmãos doaram no meio do negócio, botaram $20 lá do nada por estar aparecendo. Aí começa a surgir. Há 15 anos atrás, um amigo voltou de Nova York e falou assim: o que está acontecendo aqui é que eles têm pessoas do mercado financeiro que eles estão comprando direitos de música de alguns autores, tal. Eu falei, é mesmo? No Brasil hoje temos aí 4, 5 empresas que já negociam músicas. Fintech, são empresas de startups ligadas à área de banco financeira. Fundos, né? Fundos, e que é uma oportunidade boa para muitos autores também, mas mais questões para ser regulamentado, para ser olhado e visto. Sim. Imagina. Mas tem oportunidades para todo lado. Se entre comprar uma fazenda, qualquer coisa, e eu tenho direito à obra do Gonzaguinha. Do Gonzagão. E aí? Gonzagão. Não, e tem coisas... Eu prefiro do que uma mina Vem coisa por aí. E acho que vem coisa boa por aí também. Outro dia o cara veio me oferecer um negócio que era o seguinte:
era com jogador, com celebridades. E ele fazia assim, você se associava lá e tal, pagava um picholé por mês, mas no dia do seu aniversário você é Botafogo. Aí o Jairzinho mandava uma mensagem para você assim, pô, Dani, que bom seu aniversário de hoje. Né? E o Jairzinho ganhava eles estão cadastrando uma empresa sueca. O cara tinha uma dificuldade de falar português. Lá na Europa ele já é um sucesso. E me procurou para a gente ver negócio de futebol, que eu tenho uma ligação em outro negócio aí com futebol. E ele veio me falar, não, aí você traz os ídolos, né, do futebol, o fulano, o ciclano, não sei o que, e a gente trabalha junto e todo mundo ganha nessa história. Quer dizer, Pois é, mas você estava encerrando, o horário acabou, e nós garra na conversa, meia-noite nós estamos aqui todos ficando. Então, muito obrigado pela presença de todos. Obrigado a vocês. Foi uma delícia. Prazer. A graça e o bate-papo foi muito bacana muito bom. aqui. Obrigado, Lula. Obrigado, Vamos junto aí sempre.